Prefeita Márcia Conrado, hoje a gente teve uma grata satisfação de poder receber mulheres empoderadas, trabalhadoras, guerreiras, e eu acho que esse momento aqui é para coroar e celebrar, né, essas mulheres fortes que representam, né, isso que a sertaneja tem, que é do trabalho, que é da raça, de ir lá enfrentar as dificuldades. A prefeita tem falado muito desses desafios que enfrenta, né, desde que se tornou prefeita de Serra Talhada, há 3 anos e meio atrás. E eu queria que a senhora falasse justamente sobre isso, porque nessa feira, na Expo Serra, a gente tem muitas mulheres batalhadoras, trabalhadoras e muitas empreendedoras que estão aqui graças ao seu governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem aberto um espaço, né, em parceria com o Sistema S, para que os pequenos, os micro e pequenos empreendedores, formalizados lá na sala do empreendedor, da prefeitura, um espaço para que eles possam mostrar aquilo que eles produzem, aquilo com que eles trabalham no dia a dia. Isso é muito bacana. Queria que a senhora falasse sobre isso, prefeita. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos da Rádio Vila Bela. Que prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo nosso. Na segunda noite da 24ª Expo Serra, uma feira que a cada ano que passa supera todas as expectativas. Eu tenho visto e escutado várias empresas de outros estados, incluindo Sudeste e Sul, né? E onde eu vejo a gratidão, a satisfação das pessoas se encantando com o desenvolvimento que Serra Talhada tem alcançado nesses últimos 3 anos e meio. Eu tenho ficado feliz com relatos que eu estou escutando e, como bem você disse, esses relatos do melhor momento que Serra Talhada está enfrentando não é só por Márcia Conrado, é por um conjunto de pessoas. Aqui posso citar o nome de Antônio da Melancia, de Márcia Oliveira, de Manuel Enfermeiro, de Pinheiro, Zé Raimundo, Rosimério de Cuca, tantas e tantas pessoas que trabalham diariamente com o propósito que a gente sempre relembra, que é o desenvolvimento da cidade. Não se pode esquecer de ninguém. Aqui é a gestão da inclusão. Eu tenho dito que a gente tem feito um levantamento de tantas conquistas que a gente fez nesses últimos 3 anos e meio. São ampliações significativas de 32 escolas, 14 sistemas simplificados de abastecimento, 11 passagens molhadas, a Policlínica, o SAMU, a unidade mista do Mutirão, outras unidades de saúde na zona rural. Estamos com o melhor indicador de leitura na idade certa no estado de Pernambuco, nos municípios acima de 40 mil habitantes. Mas me perguntaram qual a obra foi mais significativa para mim. E na hora eu parei, umas pessoas que estavam ao nosso redor disseram: as avenidas que custaram milhões de reais que estão sendo entregues. Mas para mim, sem sombra de dúvida, foi quando eu tive, quem me acompanha sabe que desde o dia que eu fui eleita, todos os sábados e todos os domingos eu estou na zona rural, porque durante a semana a gente está principalmente na cidade, né, mas a gente não pode perder esse contato com a população. E uma vez eu estava numa zona rural e uma criança disse: tia Márcia, deixa eu lhe fazer um pedido. E eu: qual é? Faça um banheiro na minha escola. E eu: um banheiro? Sua escola não tem banheiro? Ela disse: tem não. E no corre-corre, eu disse: me leve na sua escola. A assessoria dizendo: a gente está atrasado para outra reunião. Eu disse: não, mas eu preciso ir olhar, conhecer a realidade dessa criança. E quando eu fui, realmente, era uma casinha de taipa, tinha aula um dia, 3 não, pela condição da escola. E eu disse: não, esse governo é o governo que tem que incluir as pessoas. A gente não pode esquecer de ninguém. Quando pedi para fazer o projeto era de quase R$500 mil. E algumas pessoas: não, mas a gente precisa investir em outros calçamentos, em outros bairros. No início do governo, né, R$500 mil. E eu digo que, para mim, ali foi a obra que mais marca a minha gestão. Porque naquela oportunidade eu pude mostrar à grande equipe, ao governo, que a prioridade era a gente olhar por quem foi esquecido, por quem foi abandonado, por quem nunca foi ouvido.
Então, a partir do momento que a gente entrega uma escola padrão, lá na Lagoa da Pedra, como a gente bem fala, na escola de Dona Buruca, a gente conseguiu motivar todos os outros secretários a dar prioridade às pessoas que nunca eram vistas. Então, não era apenas um investimento de R$ 500 mil, era o direcionamento do governo que eu queria estar à frente, né, de olhar realmente para aquelas 49 crianças e dizer, a partir de agora vocês vão ser olhadas, vocês vão ser cuidadas. Prefeita, então a educação, sem sombra de dúvida, é muito importante, né? Porque tem a saúde, tem a educação, mas assim, os dois pontos, né? É muito importante para um município. Todos, assistência social, né? A gente reabriu a cozinha comunitária do Mutirão, entregou a cozinha comunitária do Vila Bela. E aí você vê seu Rogério, que tem mais de 8 filhos, que não tem a esposa abandonou as crianças e dizia que chorava todos os dias porque não sabia como alimentar as suas crianças. E hoje diz, quando eu vejo as meninas abrindo a cozinha comunitária, meu dia começa feliz. Mas eu acredito muito que a educação é o que muda toda essa realidade. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas também um dos países onde a gente tem uma maior desigualdade social. E a gente, no futuro, só consegue diminuir essas desigualdades se a gente investir nas nossas crianças. Se a gente puder dar as mesmas possibilidades do que aquelas pessoas que têm mais recurso financeiro, as mesmas qualidades que essas crianças têm. E a gente tem conseguido fazer isso. Você vê, investimos R$ 2 milhões na escola Fausto Pereira, em Água Branca, e ficou nas Olimpíadas de Raciocínio Lógico em 4º lugar no estado. E não é só competição entre as escolas municipais, não. É com grandes escolas da rede privada do Recife, da capital, da região metropolitana. Então, as nossas escolas da zona rural estão tendo esse reconhecimento. Agora mesmo está tendo um projeto de empreendedorismo, onde a Fausto Pereira ficou nas 30 melhores do estado, só 3 municipais foram escolhidas, e a Fausto Pereira está lá. Então, isso é o que incentiva a gente investir, ter a capacidade de olhar para a zona rural e dizer, nossas crianças vão ter a oportunidade de aprender na idade certa. Por isso que a gente abriu a primeira creche da zona rural, porque só sabe o que é ter um filho na idade certa, na creche ali, nos primeiros 6 anos de vida, aprendendo naquela idade e também tendo a oportunidade para as mães irem procurar um emprego, né? Porque elas sabem que na creche a criança está sendo cuidada, alimentada, está sendo amada por tantos profissionais bons que a gente tem. Então, isso faz com que a gente se incentive, isso faz com que a gente já planeje abrir outra creche na zona rural, como agora o planejamento é que seja em Santa Rita, abrir o primeiro CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, como foi o Tia Bel, aumentar em mais de 40% a possibilidade, a quantidade de vagas nessa primeira infância, no ensino integral. Aumentamos mais de 500 vagas esse ano no ensino integral. A gente sabe o quanto é importante a gente ter essas crianças na escola, se alimentando bem, que tem sido uma prioridade desse governo. Antes de você fazer mais uma pergunta, eu tive em loco, nessa escola lá de Água Branca. É a Fausto Pereira. FAEC, eu tive em loco. Se não me engano foi no mês de fevereiro, mais ou menos, a gente deu uma passadinha e tive em loco lá. Mas é impressionante a estrutura da escola lá em Água Branca. Qual é o nome da escola? Fausto Pereira. E aí eu lhe convido para conhecer também a Barão do Pajeú, em Bernardo Vieira, onde a gente investiu mais de R$ 1 milhão, que hoje está com uma estrutura muito bonita. Quando eu assumi a prefeitura, há 3 anos e meio, a gente tinha das piores notas no IDEB, em Bernardo Vieira, em outras localidades. Mas eu sabia do potencial e da dedicação daqueles profissionais naquelas localidades e da importância da gente incluir essas crianças num aprendizado melhor. Então, a gente incluiu em capacitação dos nossos professores e professoras, que a gente tem um melhor quadro, precisavam de oportunidade para se capacitar, para terem equipamentos adequados. Por isso que a gente investe no diário eletrônico, onde os pais têm acesso ali
as notas, a frequência dos alunos, onde os professores podem otimizar o seu tempo. Depois do diário eletrônico, a necessidade que nossos profissionais tinham. É tão bom, né, ver as demonstrações de carinho. Esses profissionais precisavam de um computador, porque tinha o equipamento bom, mas no celular ficava meio difícil. A gente entrega os notebooks, não só aos professores efetivos, mas aos contratados, assim como tantos outros investimentos. Eu me sinto muito abençoada de poder conseguir resolver o problema dos precatórios, que há muitos anos se arrastavam, que é um direito de tanto professor, e que com a dedicação do nosso deputado federal, Fernando Monteiro, a gente já conseguiu 29 milhões, que logo, logo será entregue, colocado nas contas desses profissionais que merecem, que por direito têm. Então, eu fico alegre de saber que a Escola dos Barreiros, lá na região de Caiçarinha, tem um ar-condicionado, que Miguel lá tem fardamento, tem kit escolar, que tem a oportunidade de aprender da melhor forma possível. Eu sei que a prefeita está andando pela Exposerra, a gente já vai liberar. Deixa eu só tocar num assunto interessante. A gente começou a falar sobre as mulheres, a capacidade de liderança dela. Isso porque a gente recebeu um palestrante que veio hoje, a convite da Home Telecomunicações, participar de uma conferência e trazer sua experiência, né? Para trocar ideias com líderes de Serra Talhada. Danilson falou qual o diferencial que ele via da liderança feminina, e ele foi enfático em dizer que a mulher líder, ela tem uma sensibilidade maior. E aí não dá para a gente não fazer essa ligação com o seu governo, de uma sensibilidade que leva a escola para a zona rural, né? Porque quem anda mais, ouve mais, erra menos. Historicamente, há um déficit muito grande de desenvolvimento da zona rural. Isso não é só de Serra Talhada, não é exclusividade de Serra Talhada, é de várias cidades da região. E aqui, o governo da prefeita Márcia Conrado, a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem que essas desigualdades têm diminuído, porque tem a escola Fausto Pereira, porque tem a reforma da Barão do Pajeú lá em Bernardo Vieira, tem a escola lá da Dona Buruca, que a senhora acabou de falar, escolas que estão modernas, bonitas, com ar-condicionado, ou seja, queria que a senhora falasse um pouco dessa sensibilidade, poder levar desenvolvimento com igualdade para todas as regiões do município, e também dessa história de trabalho que resolve, que surgiu no seu governo. Tem obras históricas, aquela obra ali do IPSEP, perto do posto ali, aquilo ali era um absurdo. E o seu trabalho chegou e a diferença está aí, sendo mostrada e visualizada por quem trafega por lá. A Custódio Conrado está ganhando solução agora, aquele trecho em frente ao Pereirão, que está quase pronto também para ser entregue. Mas essa semana explodiu um monte de vídeo nas redes sociais, o povo dizendo, olha aí, eu vi um trabalhador dentro que estava quase na cintura dele, o buraco que foi feito lá ali na rotatória, próximo do shopping. E aí vem também as máquinas da Valdemar, que está lá já a todo vapor trabalhando. Queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho que resolve. A senhora tem falado no seu discurso que é trabalho com qualidade. É isso mesmo? Daqui para frente, principalmente o governo, a gestão da prefeita Márcia Conrado, é trabalho bem feito para a população? Eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido a oportunidade e a honra de ser a primeira prefeita da minha cidade mulher. Né? Serra Talhada, como todo mundo sabe, a terra de Lampião, que tem um machismo ali intrínseco em muitos homens. A gente vê pelos discursos. Sábado passado eu me senti muito entristecida com as comparações onde mulheres são comparadas só a apenas símbolo sexual, onde ninguém afirma que além da sensibilidade que a gente tem de sentir, né, nós mulheres temos essa sensibilidade de olhar nos olhos e sentir o que as pessoas precisam, mas acima de tudo a gente tem a coragem de olhar o que está mal feito, a coragem de ver o problema e dizer qual é a solução. Eu digo sempre que todo problema tem que ter uma solução. Às vezes fica difícil pela burocracia, pela falta de recursos solucionar. Mas aquelas desculpas que tinham, isso é um problema histórico, deixa para lá que ninguém resolve, para mim não existe.
A gente tem pessoas capacitadas para dizer, olha, aqui tem esse problema, agora a solução é essa e essa. E a gente diz, hoje a gente não pode, mas amanhã vamos procurar onde resolver. Assim que assumi a prefeitura, a gente tinha uma área ali na rua, né, da prefeitura que alagava, e as desculpas que me diziam eram, não, mas isso é um problema histórico, deixa para lá. Não, eu não posso deixar para lá. Eu não posso ver as pessoas perdendo seus móveis, eu não posso ver as pessoas perdendo seus bens e deixar para lá, porque eu vou só usar a desculpa, é histórico, que é um problema histórico. Eu preciso entender, tá, aqui você precisa de tantos R$1.000 para resolver. Como a gente tem alguns problemas que eu não vou conseguir resolver agora. Ali perto do Mercantil, o Márcio me acompanha sempre quando chove, porque ali são mais de 5 ruas que sempre alaga, e ali realmente a solução do problema, ela tem mais dificuldade para acontecer. A gente precisa ter o conhecimento de como resolver e buscar solução. Então, eu digo que nós mulheres estamos tendo a oportunidade de mostrar a força que a gente tem, de mostrar a inteligência que a gente tem, de mostrar a capacidade que a gente tem. E que agora ninguém, nenhum homem que queira ser dominador, mandador, que eu não sei nem qual a característica, que diga que a gente não vai estar berrando. Já criou brigando. muito polêmica aquela história de Dick, não sei de quê e tal. Já criou muita polêmica isso aí, viu? O pessoal já compartilhou bastante aquela coisa que a senhora disse, eu não quero saber de nada. Não, é porque às vezes eu sei que a gente está 79 dias de uma eleição, que os ânimos se animam mais, mas vocês sabem que eu sempre digo, a gente tem um tempo e escolhe o que fazer com ele. Ou eu vou gastar mentindo, berrando, esbravecendo, ou eu vou continuar trabalhando, ou eu vou continuar cuidando das pessoas. E eu escolhi sempre investir o meu tempo cuidando das pessoas, porque por mais conquistas que a gente tenha realizado em Serra Talhada, a gente ainda tem muitos desafios para serem feitos. Então a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar resolvendo os problemas, a gente vai continuar cuidando das pessoas. Veja a felicidade que a gente vê nos olhos de quando a gente entrega uma praça. Para muitos podem parecer pouca coisa, já entregamos 13 praças. Mas vá perguntar para a dona Maria, que lá na Extrema, há 70 anos, sonhava em ver seus Nem netos estrada tinha, né, na num verdade. parquinho, e hoje tem. É isso que eu digo que nos diferencia. É a gente, nós mulheres, a gente olhamos para todos e a gente sabe para onde direcionar melhor a atenção. Eu sempre digo e repito, a gente não pode tratar igual os desiguais. Quem mais sofreu precisa ser olhado com mais carinho, com mais prioridade. Não que eu vá esquecer ninguém, mas se a gente precisa olhar como na outra eleição, a gente andava no mutirão, era o esgoto a céu aberto, que há 20 anos se prometia fechar aquele esgoto e não fazia. Era as ruas na lama, era sem iluminação, os sem teto. O que foi que a gente fez? Vamos trabalhar para esses bairros. Mas também não esqueci da ABB, que é onde tem as pessoas com um recurso. A gente tem que trabalhar para todos. Mas a gente não pode deixar ninguém esquecido, ninguém Me lembrei de um presidente que fala, tem essa linha de pensamento. Me lembrei de um presidente, né? O presidente, né? O Luiz presidente, Inácio isso. Lula da Silva. Ele sempre tem essa fazendo, linha. Não essa é só falar, é realmente mostrar sim, em ações. Claro. Né? E a gente tem conseguido. São coisas que... Veja, festa de setembro. Como é que os barraqueiros, gente, passam quase o ano todo sem ter a possibilidade de lucrar, porque tem a quantidade de festas que se realiza no ano. Como é que eu ainda vou pedir para aquelas pessoas pagarem uma taxa? Que muitas vezes para o município nem faz uma diferença. Ano, né? Esse pessoal já vem deixando de pagar desde que voltamos a ter festas, né? Desde as primeiras festividades. Porque o intuito da gente é que todo mundo tenha uma maior lucratividade, que a economia gire como está girando aqui nessa Expo Serra. Então é isso, é trabalhar olhando para todos. Bem rapidinho, eu sei que... Mas é uma pergunta que eu sou doido para fazer essa pergunta à prefeita. A amizade que a prefeita tem com o presidente Lula, a gente já percebe nas fotos, né? Ele quando conversa, enfim, essa amizade bacana, não é porque só você é do PT não, eu digo no geral, porque quando a gente olha assim, a gente vê a satisfação que ele tem de estar com a prefeita, o presidente Lula.
Aumenta a minha responsabilidade, Pois é, né? rapaz, Mas eu fico muito feliz de em todos os lugares, quando ele olha, ele já, Márcia, minha prefeita, venha para cá. E isso não é só o carinho no abraço, como ele diz, na admiração que eu tenho por ele e que ele está construindo por mim, mas em ações. Não tem um programa em Pernambuco que o governo federal lance que esqueça Serra Talhada. A gente tem aí 92 milhões sendo investido no Vanetta Almeida, 14 milhões sendo investido na ampliação do aeroporto, 800 milhões de regularização fundiária, uma escola no Vanete, tantas e tantas outras obras. Acabei de finalizar o pagamento de 3 milhões de reais de um terreno onde o presidente Lula já sinalizou, a Caixa já assinou o contrato, o convênio para a construção de mais 150 casas. A Ponta da Serra, uma comunidade quilombola, também vai ter Minha Casa Minha Vida da zona rural. Então, aumento na merenda escolar, aumento as parcelas das escolas que estão em construção sendo liberadas. A gente, nesse 3 anos e meio, conseguimos 9 ônibus escolares, 5 do governo federal, 4 do governo do estado. Então, para além dessa aproximação, dessa amizade, as ações falam por si. E eu sou muito feliz de ter um presidente da República que vê Serra Talhada como prioridade, que sempre fala, pergunta, sempre está investindo aqui no nosso município, que, como ele bem diz, acredita no nosso potencial de crescimento. Muito bem, a gente agradece a prefeita Márcia Conrado pela sua passagem aqui pelo nosso estúdio itinerante na Expo Serra. Obrigado, prefeita. Sucesso nessa caminhada maravilhosa e que a população continue recebendo nesse trabalho, esse carinho, esse amor e essa paixão que a senhora tem pelos serratalhadenses. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero convidar vocês que estão em casa, que ainda não vieram para a Expo Serra, venham. A feira está maravilhosa, tanto na questão gastronômica, quanto no polo cultural, com atrações da nossa terra, que a gente tem, né, muitas pessoas boas, como a quantidade de expositores aqui. Eu tenho ficado muito feliz com os relatos que eu estou escutando de muita gente já com um recorde em vendas, superando as expectativas. Então, você que está em casa, traga seus filhos, tem muita criança aqui se divertindo e venha desfrutar da melhor exposição de Serra Talhada, que é a Expo Serra. Parabenizar Maurício Melo e toda a CDL pela organização do evento. Que maravilha. Obrigado, prefeita. Faia Camelo. Faeca, gente boa. Vai ficar me devendo essa visita. Estou lhe devendo uma entrevista. Aí tá certo. Mas a avaliação da segunda noite, está positiva? Positiva, muita gente hoje, muito movimento nos estandes. Como Márcia diz, parabéns aos organizadores e aos envolvidos. Maravilha. Obrigado, Faia Camelo. Obrigado, prefeita Márcia Conrado. Agradecer àqueles que acompanham também a prefeita, o vice-prefeito Márcio Oliveira, os vereadores aqui presentes também. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui ao nosso estande. Danilson Magalhães e os nossos colaboradores, apoiadores. Vamos lá. Bom, gente, olha, contamos com o apoio da Italínia, a maior rede de lojas de imóveis planejados da América Latina. Posto e pousada Sagrada Família, qualidade na medida certa.